Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tony Mark e hoje eu vou trazer para vocês os 5 erros que os iniciantes cometem no PVU. Bora começar então e eu já vou passar aqui o primeiro para vocês. É o seguinte: os iniciantes do PVU cometem muito esse erro, que é o seguinte: você começa plantando. Agora eu já tô com a minha colheita feliz aqui, a minha fazendinha, minha mini fazenda toda cheia. Mas muitos iniciantes começam colocando 2 babies em vez de uma mama. Se você coloca os 5 PVUs, que é o mínimo para você entrar no jogo, você consegue 350 LE. Aí você consegue comprar uma mama ou você consegue colocar 2 babies. Só que o lucro da mama, vou mostrar aqui para vocês, ó. Como funciona aqui. A mama você vai gastar 250 para poder colocar ela, né? 200 da planta e o vaso. E depois você vai pegar e depois você vai colher 850. Então, 850 aqui, menos 250, 600 LE de lucro com uma mama. Você pode colocar também 2 babies. Cada baby você gasta 150. Então, beleza, você gastaria 300, 150 de cada um. E você colheria, dá 250 cada um. 250 cada um, então é 500. Você teria 200 de lucro, mas são 2 ciclos, né? Então, vezes 2, 400. Não precisa nem de fazer aqui. Porque a mama gasta 6 dias, o baby gasta 3. Então, seria 400 de lucro em 6 dias com 2 babies, ou 600 de lucro com um baby, com uma mama em 6 dias. Então, beleza. Esse é o erro número 1. Começar plantando 2 babies em vez de uma mama. O segundo erro também, que é muito comum, é você gastar todo o seu LE e não conseguir comprar algum recurso necessário. Por exemplo, agora a gente não consegue fazer os desafios diários. Os desafios diários estão desativados. Eu não consigo entrar numa fazenda aqui, por exemplo, igual tinha antes, e conseguir 50 LE por dia. Não tem como. Aí o que acontece? Vamos supor que eu tô sem água e eu preciso de regar a minha planta. Eu não vou conseguir fazer nada. Se você precisa, para a planta poder crescer e te farmar LE, você precisa de água e Scarecrow, né, que seria o espantalho. Se falta algum deles e você não tem nenhum LE, e você, por exemplo, tem só uma planta, ou você tá com todas as plantas na mesma situação, você simplesmente não vai conseguir o dinheiro, o LE, para você comprar isso depois, porque você precisa, por exemplo, da água para poder fazer ela crescer e ganhar o dinheiro em cima dela, mas você não tem LE para poder comprar água, você tá sem, então a sua planta vai ficar travada, depois de um certo tempo a planta morre, simplesmente não vai ficar travado, porque você não tem para comprar, e se você não comprar e colocar nela, você não ganha. Beleza, esse é o erro número 2, gastar todo o LE e não conseguir comprar algum recurso que seja necessário. Então é sempre bom você deixar pelo menos uns 50 aí, que é para você comprar água ou Scarecrow se acabar. O erro número 3 é comprar um vaso grande para você poder plantar algumas dessas aqui. Esse erro eu cometi. Eu mesmo coloquei a primeira vez um vaso grande na mama. Eu comecei com uma mama, não cometi o erro número 1, mas eu coloquei um vaso grande na mama. Não precisa. O vaso grande, aqui eu vou abrir a loja para vocês, o vaso grande, ele custa 100 LE, mas se você colocar um vaso pequeno, ele também dá, então, e você perde o vaso de qualquer forma. Então, no caso, você gasta 50 LE a mais para você poder colocar um vaso grande, sendo que você não precisa. O vaso grande, o Big Pot, é necessário só para planta NFT. Então, o terceiro erro é colocar um vaso grande em uma planta que não seja NFT. O quarto erro dos nossos 5 erros é o seguinte: é você colocar 2 vasos na mesma planta. Eu mesmo já fiz isso. O que acontece? Se você implanta NFT, você consegue colocar 2 vasos, né? Que provavelmente é para quando acabar o tempo de um, já consumir o outro. Em planta pequena, você não precisa disso. Você só precisa de um vaso pequeno. Mas tem como você colocar mais vaso. Eu mesmo fiz isso por acidente. Eu fiz isso há uns 2 dias atrás. Eu fui colocar água, eu fui e cliquei no vaso. Tava moscando, desatento, cliquei no vaso. Eu tava com o vaso aqui, tava com o vaso guardado aqui,
e acabei colocando a mais. Como que você evita isso que eu passei a fazer? Eu passei a não deixar vaso guardado. Por quê? Eu sei que não precisa de colocar, mas foi desatento, né? Eu não vou ficar... Porra, isso aqui é basicamente você clicar na planta e regar ela para poder ganhar os LEs. Então, eu não vou ficar prestando maior atenção do universo nisso. Você faz o negócio meio que no automático. Então, para evitar esse tipo de erro quando eu estiver desatento, quando eu for fazer isso aqui quando eu acabei de acordar, sei lá, quando eu estiver fazendo outra coisa, eu resolver dar uma conferida e ver que eu tenho que regar alguma planta, eu simplesmente passei a deixar sem vaso aqui. Aí eu só compro estritamente o que eu vou usar. Dependendo, eu até compro só um vaso por vez, que já aconteceu uma vez de eu colocar um vaso numa planta, aí dá network error, falar como se eu não tivesse colocado, aí eu coloco o outro vaso, dá network error de novo, aí de repente eu falo assim, tá bom, desisti. Aí quando eu voltei tinha 2 vasos na planta e ainda tava pedindo para eu colocar vaso na planta de novo. Então, depois, não tinha, eu simplesmente gastei 2 vasos, um baby, e eu tive que remover ela, porque tava com 2 vasos na planta, não tem como colocar mais de 2, e ainda tava pedindo para eu colocar o vaso. Então, coloquem, gente, coloca uma, se der network error, espera, vai fazer outra coisa, não tenta de novo, porque eu já tomei na jabiraca por causa disso. Eu coloquei 2 vasos na mesma planta e ainda bugou pedindo pra colocar vaso de novo. Eu tive que jogar fora os 2 vasos e o baby. Sorte que não foi numa mama, pelo menos não foi isso. Ah, e não era coisa de tempo também não, porque eu esperei 3 dias pra poder eliminar essa baby, o erro tava bugado pra caralho, e o suporte do PVU, se você depender deles, você tá fudido. Então, não dependa do suporte do PVU. Beleza, esse foi o quarto erro, colocar 2 vasos na mesma planta que não seja NFT. Para evitar, você não fica deixando vaso a mais aqui, ou compra um vaso por vez, se der network error, alguma coisa. Agora não tá dando tanto, porque o site já tá muito mais otimizado, eles conseguiram melhorar o servidor e tal. Mas, enfim, tomem bastante cuidado, se por acaso der algum erro, se o site ficar lento, não tenta colocar 2 vezes. Coloca, se der network error, vai para outra planta, não tenta 2 vezes. Naquela vez que eu fiz isso, foram 2 plantas diferentes. Eu achei que eu tava tentando em plantas diferentes, mas eu fiz cagada, tava no celular, a tela pequena, enfim. Não prestem atenção nisso. E o quinto, mas não menos importante, é não acompanhar as notícias oficiais pelo Discord. O PVU tem um Discord oficial onde eles postam notícias. Por exemplo, eu acabei de conferir aqui hoje e eles têm um evento que tá rolando que é para quem fizer meme. Quem faz meme, eles vão dar até 400 PVU pro meme em primeiro colocado. Que eles postaram hoje, 10 horas da manhã, que vai ter essa competição de meme. Também tem aqui no site oficial os announcements, que é, por exemplo, o site vai entrar em manutenção, eles avisam aqui. Vai rolar um evento, eles avisam aqui. Por exemplo, vai rolar um evento agora que eles vão dar até 70 babies durante uma semana, que é o evento que vai lançar essa planta mãe aqui. Então, galera, tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes, por exemplo, você, sei lá, você marca pra acordar cedo pra regar suas plantas, você meio que se programa pra poder acessar num horário, aí nesse horário tá em manutenção. Eles avisam aqui antes. Vai tá rolando um evento aqui, você nem se toca, tá? Eles teriam avisado aqui. Vai rolar, os desafios diários voltaram, eles avisam aqui. Vai sair um evento novo, avisa aqui, tá tudo avisando aqui pra você não perder tempo, não perder algum evento que tá rolando, não ficar tentando fazer alguma coisa que tá em manutenção, ficar tentando acessar enquanto o site tá em manutenção e etc. Então, o quinto erro é não acompanhar as notícias oficiais pelo Discord. E esses são os erros aqui. Vamos repetir aqui rapidão, vamos recapitular. Começar plantando 2 babies em vez de uma mama, porque aí você vai ter menos lucro, você vai ter 200 LE de lucro a menos em 6 dias. É você gastar todo o LE e não conseguir comprar algum recurso necessário. Se você fizer isso, você vai ter que depositar mais 5 PVUs, porque você não vai conseguir farmar mais, a sua planta vai travar se você tiver com curvo, se você tiver precisando de água e não tiver, e etc. E sem a sua planta progredir, você não ganha, então você vai ter que depositar mais. Aí seria, tipo, mais 5 PVUs que você teria que depositar só por causa disso. O número 3, colocar um vaso grande em uma planta que não seja NFT. Não precisa. Você pode gastar
Só o vaso pequeno não vai dar diferença nenhuma, você vai economizar. O certo é colocar o vaso pequeno mesmo, não vai dar nenhuma diferença positiva. Você só vai gastar mais. Colocar 2 vasos na mesma planta, que não seja NFT, não compensa colocar, você vai simplesmente perder dinheiro. Eu já fiz isso por estar desatento, já fiz isso porque o site estava lento, então prestem bastante atenção nisso. Não fiquem insistindo, se o site ficar esquisito, alguma coisa assim, tenta depois, espera uns minutinhos, tenta fazer em outra planta, vai fazer outra coisa e volta depois, não tenta de novo. E igual eu falei, eu tive que jogar 2 vasos e uma baby fora, porque eu coloquei 2 vasos numa planta e ainda tava pedindo vaso no bagulho, então não duvidem dos bugs aqui. E o quinto é não acompanhar as notícias, porque você vai ficar perdendo tempo tentando fazer coisas que não estão disponíveis, ou ficar tentando entrar enquanto o site está em manutenção e etc. Enfim, o vídeo foi esse, bem rapidinho, as dúvidas, os erros que os iniciantes cometem, eu já cometi alguns desses erros. Esse vídeo vai ficando por aqui, se você curtiu, deixa o seu like. Eu tenho um grupo no Telegram que eu fico postando sobre criptomoedas também, sobre as minhas movimentações em criptomoedas. Se inscreva aí, que nesse canal eu falo bastante sobre criptomoedas, sobre investimento. Tenho a série Tokens em 5 minutos, que eu falo rapidão, em 5 minutos, só o que você precisa saber sobre tokens. Vale bastante a pena acompanhar. Eu sou o Tony Marco, muito obrigado, valeu, falou.